Graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui de volta ao vivo, deu uma caída aí na internet, mas estamos aqui de volta ao vivo para falar de uma palavra poderosa essa noite. Quero convidar todos vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal Esperança de Crescer, ao Ministério Reunido de Seu Propósito no Facebook. Solicite sua entrada lá, participa com mensagens de Cristo todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, amém? Você que adora Jesus, gosta de estar adorando a Deus, você pode estar conosco em nome de Jesus, amém? Que bom. Agora bora lá, eu acho que agora não cai mais não, né? Em nome de Jesus, bora lá. Lembrando que esse ano nós teremos mais ações sociais, com o apoio da vereadora, então vocês vão ver algumas coisas, então você deve acompanhar no meu Instagram, Esperança de Crescer SP, tá bom? Antigamente eu ficava de madrugada inteira divulgando em todas as redes sociais, mas não, agora vai ficar só lá, Esperança de Crescer SP. Se inscreva no canal, siga no Instagram, no Facebook e participe conosco de tudo que está acontecendo no trabalho, tá bom? Quero agradecer vocês que esteve comigo aí no ano de 2025 e bora que 2026 está aí. Muitas dificuldades, mas muita determinação de vencer, amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco através da palavra. Ninguém pode roubar sua promessa, ninguém pode roubar aquilo que o Senhor, aleluia, tem para a sua vida e para a tua história, independente do tempo, da hora, independente da circunstância. Tudo que você precisa fazer é orar e confiar a Deus, amém? Às vezes nós estamos tão à frente em algumas questões e não entendemos quem está para trás, às vezes não temos paciência de entender aquele que não entende e vira uma farofa. Enfim, tem hora que nós temos que sair de cena. Saia de cena e deixe que o Espírito Santo trabalhe. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua história, deixe que Deus faça aquilo que tem que fazer em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, mais uma segunda-feira, agora estamos iniciando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse culto, essa live, Pai, na última semana de fevereiro, Senhor, onde tudo pode mudar, onde tudo pode acontecer, onde está escrito na Tua palavra que Tu fará nós rir de novo, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência em todas as necessidades, mexe no coração, Pai, daqueles que podem, Pai, fazer o sobrenatural, que pode fazer o natural, Pai, nos ajudar para que o melhor e o grande sobrenatural apareça e para que nós conseguimos ajudar centenas e milhares de pessoas. Eu creio nisso, Pai. Senhor, eu quero consagrar tudo aqui é Teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a vida do Rogério, dos filhos, do papai e da mamãe dele, da esposa. Senhor, cobre eles com Teu sangue. Todos aqueles outros, Pai, que vão entrar, o Elias, toda a família daqueles que estão aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Que bom, né? Ontem de manhã teve culto, né? E à tarde eu acabei pegando um comentário do meu pastor e fui estudar. Fui pegar lá na Bíblia o que dava para estudar em cima da palavra. E hoje o tema é: ninguém pode roubar a tua promessa. Então, nós vamos falar sobre Pedro, né? Às vezes quando fala sobre Pedro, logo nós lembramos que ele era colérico e a peça milagrosa. Mas hoje eu quero falar sobre o livro de Atos 12, né? A prisão e o livramento de Pedro. O poder de Deus é muito grande. Então você que está aí do outro lado, talvez com algumas questões que você não sabe como você vai mexer, como vai resolver. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que manda anjo, é o Deus que quebra qualquer ferrolho, derruba muralhas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Palavra de Deus em Atos 12, eu vou ler a partir do 5, dar alguns pulos, mas você pode acompanhar aí na sua casa, tá bom? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, então tocou a Pedro, na ilarga, e despertou. Deixa eu
dar um pause aqui. Despertou. Levanta-te depressa. Caíram-lhe deram das mãos na cadeia, as cadeias. E disse o anjo: veste, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: lançai as costas a tua capa, olha que profundo, e me segue-me. E saindo seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que vinha alguma visão. Enquanto passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, a qual se abriu por si mesmo, sendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Glória a Deus por isso, amém? Que bom a gente poder falar da palavra de Deus, né? Eu falo que não há situação, não há dificuldade, não há nada. Quando você está debaixo da palavra de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. E muitas das vezes nós somos até velhos de igreja, de frequentador, e a gente perde um pouco aquela fé da ousadia, né? E hoje eu quero motivar você, eu quero que você vire uma tocha de fogo, sabendo que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar aquilo que Deus deu, ninguém pode roubar a tua promessa. Não deixe que o inimigo te canse, porque tudo que o inimigo está querendo fazer é te cansar para destruir a sua família, seu lar, seu trabalho. Em nome de Jesus, cai por terra agora, né? Deus está aguardando você por essa promessa, né? A igreja do Senhor, aleluia, ela começa a ser muito perseguida depois da conversão de Paulo, né? Herodes, que é o terceiro Herodes Agripa, né? Manda prender Pedro. Quando pede Pedro, né? Ele manda tirar os cintos, a sandália e a capa, né? As características de Deus sobre a vida dele. E tem que tomar cuidado, porque às vezes, aleluia, no meio da nossa guerra, no meio da situação, parece que nós perdemos algumas características, eles tentam roubar de nós, mas você deve crer. Eu fico pensando como que Pedro podia dormir diante de uma situação dele, porque era claro que depois da Páscoa iriam matar Pedro, né? Por quê? Porque todo crescimento incomoda, todo crescimento incomoda. Às vezes quando você está crescendo, às vezes porque você conseguiu fazer tal coisa, tá incomodando muita gente, você tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Quanto mais te bater, né? Quanto mais as pessoas vão dizer assim, olha, eu vou perseguir, mais Deus vai te colocar de pé. Dá glória a Deus por isso. E tudo que você precisa entender é que Pedro estava numa situação a qual a Bíblia diz para nós que não tinha como ele sair, mas a igreja orava. Digita aí, a igreja orava. E quando nós se prostramos a orar mesmo, nós se alinhamos com pessoas que podem orar, né? A Nelly ora muito por mim, missionária Nelly. Aliançamos com pessoas que traz para nós o espírito de oração, aquela coisa, nós precisamos disso. Enquanto Herodes estava aprontando nas costas do povo de Deus, perseguindo, para tentar puxar o saco, vamos dizer assim, de judeus, mas Deus sempre tinha um plano. Queriam roubar de Pedro o cinto, a capa, né, de Pedro, as sandálias, mas Deus não permitiu. Aleluia, glória a Deus. Talvez a igreja do Senhor, talvez, né, eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam aqui, ó, Pedro, fazia, guardado na prisão, mas a igreja fazia uma contínua oração. Talvez a igreja do Senhor estava lá orando, achando que aconteceria, que o Herodes ia lá mandar soltar Pedro, ia ficar tudo bem, mas eles sabiam que era uma situação extremamente difícil, porque Herodes era um homem poderoso, um homem que tinha, né, poder, mas Deus resolveu fazer de uma maneira extraordinária, aleluia. Não se preocupe com o teu inimigo, ele mesmo, Deus tomará conta dele. Não é sobre você, não é sobre o teu problema, não é sobre a conta para pagar, é sobre Jesus. Mas o que você tem que entender? Que nesse momento difícil da sua vida, você tem que se aliançar com as pessoas certas. Você precisa orar com as pessoas certas. Você precisa entender que esse momento não é um momento de você vacilar. Não é um momento de você dizer assim, meu Deus do céu, eu vou voltar para trás, eu vou desistir,
Ah, você viu fulano lá? Fulano não desistiu, eu também vou desistir. Não, eu vou lutar até que Deus possa, aleluia, fazer o extraordinário na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar glória? Então, em nome de Jesus, que esse culto, que essa live seja para alertar, mas para trazer o conforto no teu coração. E uma grande convicção: ninguém pode roubar a tua promessa. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar a sua promessa. Ninguém pode roubar a sua promessa. Missionária, mas eu ando tão abatida, porque há uma perseguição ao meu redor, há obra de magia negra, macumbaria, não interessa, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. O próprio Deus, aleluia, vai derrubar Baal, o próprio Deus fará, você não precisa nem abrir a boca. Quando eu olho para a palavra de Deus, Deus diz para mim, enquanto a igreja orava, Deus estava no controle de todas as coisas. É isso que eu penso. O que será que Pedro, aleluia, estava fazendo no momento, aleluia, tão difícil? A Bíblia diz para nós, aleluia, que ele estava dormindo, porque Salmo 121 diz: de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia, glória a Deus, né? Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Pedro estava lá dormindo, mesmo com o diabo assolando ele, mesmo Herodes o tempo todo cercando, né? Colocou lá tanta gente para guardar ele, né? Então, aos olhos humanos, os guardas, nada seria possível para soltar Pedro, mas Deus, em nome de Jesus, Ele tinha uma estratégia melhor. A igreja do Senhor, o único papel dela era orar. A igreja do Senhor, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, está orando por Pedro, né? Rode leva um susto, né? E aí ela vai avisar, quando Deus age, nós temos que orar durante esse período também, pedir para Deus nos preparar, nos dar sabedoria, porque Deus, quando levanta, Ele levanta forte. Deus, quando Ele vem fazer o milagre, Ele não vai fazer pouca coisa, Ele vai fazer, aleluia, muita coisa, em nome de Jesus. E o que Deus, aleluia, fala para nós nessa noite, que não é sobre a situação estar escura, porque a primeira coisa que Deus faz é resplandecer uma luz aonde Pedro estava. Quando Deus resplandecer uma luz sobre o diabo, sobre as cadeias, sobre aquela situação, aleluia, em nome de Jesus, que estava totalmente ao contrário, humanamente decretada a derrota, humanamente decretada a morte. Mas Deus estava lá, Labacai, Suia, Nabrahas. Deus estava lá. Havia uma igreja orando, havia uma igreja labutando por esse homem, por esse pastor, por esse profeta, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Deus envia o anjo, a Bíblia diz para nós, né? Sobreveio o anjo, resplandeceu a luz na prisão. Então tocou Pedro, aleluia, despertou dizendo: levanta-te depressa, né? E caíram das mãos as cadeias. Quando Deus mandar o anjo, quando Deus mandar a providência, tudo que você tem que fazer é se levantar e crer. Tudo que você tem que fazer é exatamente aquilo que Deus está mandando você fazer. As pessoas vão dizer assim, não. As pessoas vão falar assim: olha, eu acho melhor você fazer assim, essa. Não, eu tenho que fazer exatamente do jeito que Deus está mandando eu fazer. Porque grande será o livramento que Deus vai me dar perante essa situação, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo cubra você com o sangue dele. Que nesse momento a qual você está achando que é uma derrota, creia, porque o anjo visitará você, aleluia, em nome de Jesus. E algo me chama a atenção, porque Deus fala para ele, né? O anjo fala para ele, né? São preparados especialmente para Pedro. Ele pede para ele pegar a capa, o cinto. A capa é unção, a unção que tinha sobre ele. Quantos hoje nas igrejas estão disputando unção? Quantos hoje diz que não suporta o outro porque o outro brilha, porque o outro trabalha, porque o outro se destaca, e sendo que nós somos uma igreja só, e nós devemos fazer assim, devemos limpar o nosso coração para servir a Deus, e do outro lado, devemos estar preparados para ser perseguidos,
para, às vezes, passar por falatórios. As pessoas falam coisas que elas nem sabem, elas inventam coisas que elas nem sabem, né? Em nome de Jesus, que Deus nos dê sabedoria de viver a estação do lado de lá, a estação do lado de cá, de todas as formas. Quando eu olho para a palavra, que eu vejo o anjo já resplandecendo a luz, né? A palavra diz que saindo seguia, não sabia bem o que era, mas ele crê que aquela luz, que aquele poder, ele estava tão dormindo na presença de Deus, ele estava tão descansando, porque quando o anjo, aleluia, vem tirar ele de lá, ele só segue. Muitas das vezes nós temos que aprender isso, porque quando Deus fazer, você tem que seguir exatamente o que Deus está falando para o grande livramento de Deus chegar sobre a sua vida, sobre a sua história. Carnalmente, você não vai enxergar nada. Carnalmente, as coisas não vão fazer sentido para você. Ou talvez vão fazer sentido, mas não vai dar o resultado do céu para você. Existe um resultado que Deus tem para você. Aleluia. Existe um resultado que Deus tem para mim, para você. Um resultado, né, que nós precisamos estar muito atentos. Às vezes estamos caminhando e às vezes até com Deus mesmo, mas estamos tão fora daquela direção espiritual que se o anjo chegar, ou a gente desmaia ou sai correndo. Não, nós temos que estar preparados. Nós temos que ter a verdadeira convicção, realmente dormir e deixar que Deus faça da maneira dele. Enquanto tem um monte de gente orando, o Senhor estava operando. E a palavra de Deus diz para nós, né? Passaram primeiro pela segunda guarda, a porta de ferro que da cidade, qual se abriu para si mesmo, tendo saído, percorrendo a uma lua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo vai te levar até um certo caminho. A direção espiritual vai te levar até um certo caminho. Depois você vai ter que pedir sabedoria para Deus. Depois você vai ter que ir lutar. Depois você vai ter que ir seguir exatamente o caminho que Deus, aleluia, vai colocar de volta nas suas mãos. Porque Deus vai colocar de volta a autoridade nas suas mãos. Deus vai colocar de volta o caminho. Aquilo que você acha que é derrota, é Deus guardando a tua promessa, para quando chegar a hora certa, ele fará o extraordinário. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu fico vendo, considerando nisso, a casa de Maria, mãe de João, né? Que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Gente, não é sobre revelação todo dia. Não é sobre estar, né? Todo dia querendo um manto. É sobre orar, é sobre buscar, é sobre adorar, é sobre eu entender aquilo que Deus, aleluia, tem para mim, para você. Pega a sua capa. Ai, meu Deus do céu, mas tá tão difícil, tá doendo. Ai, eu quero largar tudo porque a perseguição é demais, porque as dificuldades são muito grandes. Não, nós precisamos buscar um pouco mais dessa unção, dessa capa, dessa autoridade que Deus tem para nós, porque ninguém mais pode roubar a tua promessa. As pessoas podem jurar que vão te matar, as pessoas podem fazer obra de macumbaria de manhã, de tarde, de noite, mas Deus é com você e você vai sobressair dessa, em nome de Jesus, amém? E batendo Pedro à porta de um pátio de uma menina chamada Rod, né? Eu até tinha anotado o nome dela ali para não esquecer. Saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou: Pedro está à porta. E disseram: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era e dizia ao seu anjo, diziam: é o seu anjo, né? O anjo de Pedro, né? Eu acho muito legal essa parte aqui, né? Glória a Deus por isso, que a palavra de Deus traz alegria para o nosso coração. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que seja tamanha a resposta da oração que Deus vai dar para mim e para você, que nós vamos se espantar, que nós vamos ficar impactados com aquilo que Deus vai fazer, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Então Rod ouve a voz de Pedro e vai anunciar, as pessoas não acreditam. Quantos de nós estamos assim, estamos orando, mas não cremos verdadeiramente no milagre?
mas Deus faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a tua história, que o teu milagre vai virar realidade. O teu milagre, aleluia, vai virar realidade. Não temas. Salmo 121, de onde me virá o socorro, virá do céu. Clabacaço e anabrahas, que fez o céu e a terra. O Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, traz para nós, aleluia, nesse momento, uma calma, uma sabedoria. Nós precisamos, aleluia, em nome de Jesus, de ter muita sabedoria e seguir exatamente aquilo que Deus, aleluia, nos diz. Em nome de Jesus, que Deus possa tirar toda a ansiedade de resolver esse problema e que Deus aumente em nome de Jesus a nossa fé e que a nossa fé seja madura o suficiente para não achar que é um fantasma, mas que nós possamos em nome de Jesus glorificar a Deus. Muitas das vezes nós estamos preocupados com Herodes, porque Herodes tem poder, porque Herodes pode fazer isso, porque Herodes não, mas ninguém tem mais poder que Deus, aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que aquele que te persegue vai morrer, que aquele que te persegue, aleluia, vai ver que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque há um Deus sobre Israel, há um Deus que escuta tudo, há um Deus que ouve tudo, há um Deus que sabe de tudo, há um Deus que revela. Então, em nome de Jesus, aquieta vosso coração. E aí você pode ler, aleluia, labacaço e anabrahas, que o Pedro, né, persevera em bater a porta e elas abrem, né? E aí eu vejo, né, o último versículo que nós vamos ler nessa noite, acenando ele sobre a mão que se calasse, contou-se o Senhor, tirara da prisão, disse, anunciai a Tiago e seus irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E é exatamente nisso que eu creio. Seus inimigos não saberão aquilo que Deus vai fazer, sobre o milagre que vai acontecer, sobre a promessa labacaço e anabrahas que será realizada na tua vida e na tua história. Creia em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Deus, ele tem uma promessa para mim e para você. Deus, ele tem uma saída para mim e para você. Ninguém pode roubar a tua promessa. Ah, mas é o Herodes Agripas. Ah, mas ele tem poder. Ah, mas ele manda isso, ele não manda. Ele não manda em nome de Jesus, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. Talvez tudo isso que Deus, aleluia, esteja permitindo é para guardar a tua promessa e para mostrar para Satanás que ele não tem poder, que há poder é no sangue de Jesus. É só ele que há poder, é sobre ele que há poder. Então você acalma o teu coração. E aí eu li, vou ter que ler mais um pedacinho para que você entenda. E é exatamente tudo que aconteceu. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Não é para você responder, não é para você falar, não é sobre essas coisas, é sobre Jesus. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquiração aos guardas, mandou-o justificar. E partindo para a Judéia, Cesareia, e ficou ali. E ele estava irritado com Tiro e de Sidom, mas esteve vindo de acordo com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei. Pediam paz, porque o seu país abastecia do país do rei. Aleluia. E no versículo 21, que eu não vou entrar, vem a morte de Herodes. Aleluia. Tudo que você precisa fazer é orar. Tudo que você precisa fazer é orar. Ai, missionário, mas você tem falado isso, Deus, no ano passado, mas a Bíblia não tem como rasgar. Nós precisamos aprender que o Evangelho, ele é tão simples, que não tem nada a ver com essas coisas, não tem nada a ver com marabalismo, não tem nada a ver com dedicação, com perseverança, com buscar a maturidade até que Deus cumpra a promessa dele, por se calar, todas as vezes que a gente tem vontade de falar, a gente se calar, em nome de Jesus.
Então, em nome de Jesus, que você possa, aleluia, receber da parte do Senhor uma autoridade em nome de Jesus, que você possa, aleluia, entender sobre tudo isso que você está passando. Não é sobre choro, não é sobre espera, é sobre Jesus. Creia, ora, vai dar tudo certo. Algo sobrenatural vai acontecer. Missionária, mas não aconteceu com ninguém. Não importa. Deus vai fazer acontecer com você. E aí vai ficar aqui, o povo vai ficar procurando. E não vai saber explicar, porque o milagre de Deus, muitas das vezes, é assim. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que Deus possa fazer o extraordinário na tua história. Mas que você obtenha maturidade espiritual. E entenda uma coisa, perseguição vai existir sempre, né? Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade de ver as outras brilharem. Não sabe o preço que você pagou, não sabe de onde você veio, né? Mas sabem falar. E não é problema nosso, né? Eu vi um vídeo hoje da Sandra Alves, ela falando assim, fique tranquilo, porque Deus vai revelar quem é quem. Quem sabe, quem não é, Deus vai revelar quem é quem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história. Que essa semana seja uma semana de reflexão assim, mas de aumentar bastante a sua fé. E que você entenda que, aleluia, em nome de Jesus, você vai viver essa promessa. Talvez o inimigo quer dizer para você que você não é digna de viver ela, você não é digna de passar por isso, por aquilo outro. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que eles não vão ficar rodopiando e nem vão achar tamanho milagre, aleluia, que Deus vai fazer na sua vida e na tua história. Recebe que é de Deus, dá glória, canabassuia, narraçuia, labacás, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, amém? Você pode glorificar Deus nessa noite? E já estamos caminhando para o final, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui. O pessoal parece que meio do feriado, né? Em nome de Jesus, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, amém? Temos que ser cristão em tudo, qualquer lugar, né? Não só na igreja, amém? Precisamos ser cristão no nosso trabalho, precisamos ser cristão no nosso serviço, no nosso trabalho, na rua, na escola, na faculdade, em tudo, qualquer lugar, tá bom? Louvado seja Deus por essa live, tudo é para Deus. E vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus fiel e poderoso sobre essa terra, Senhor, obrigado. Verdadeiramente eu creio nessa palavra, Senhor, verdadeiramente eu creio. Será tudo perfeito. Será exatamente como o Senhor desenhou e ninguém pode roubar a tua promessa, Senhor. Ninguém pode roubar ninguém pode roubar, aleluia, a sua promessa. Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, grandes são as expectativas para colocar a vida no lugar, para pagar as contas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa tudo ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, livra do homem mau. Repreende agora, Pai, no inferno, toda obra de ramacumbaria, toda obra maligna sendo trabalhada contra a minha vida, contra a vida desse teu povo. Em nome de Jesus. Abençoa cada um deles nessa noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente está aqui para falar do amor de Deus, amém?